Professor Daniel, a gente percebe que houve mudanças, né, no estatuto, e eu fico assim, eu me pergunto às vezes, mas continua um clube extremamente masculino, fechado. As mulheres aí, vocês acharam que não contribuiriam em nada? Como é que é isso? Como é que... Não, isso estatutariamente falando, ele é um clube machista, estatutariamente falando. Entretanto, você começa a observar, quem participa da festa vai saber, quem conhece as pessoas, que tem uma quantidade de mulheres que ajudam em determinados setores numa condição muito melhor do que os homens. Eu vou falar 2 nomes e perdoe se eu estou esquecendo outros ou deixando alguém, mas só para título de exemplo. A Marilda Santana, mulher do Antônio Santana, é a pessoa que é encarregada de cuidar de praticamente todos os eventos ligados a artistas e concurso de rainha. É inteirinho da mão dela, há muito tempo. Lá atrás, há uns tempos, infelizmente ela já faleceu, a Neuza Abdara, mulher do Roberto Sanches, também era a pessoa que cuidava de uma série de setores, desculpe os companheiros de clube, melhores às vezes, fazia melhor do que muitos de nós fazíamos. Quando eu fiz parte da Festa do Peão, o Zequinha fez parte, o Nivaldo também, as nossas mulheres, de alguma maneira, além do apoio que elas tinham com a gente, elas ajudavam sobremaneira em determinados setores que nós homens não teríamos aquele elan, aquele tchan, aquele detalhe que seria próprio de mulher. Do bom gosto, do enfeite, da orientação de alguma coisa. Pelo menos, enquanto eu participei do clube, a quantidade de mulheres que nos ajudaram por trás, inclusive quem elaborava os carros alegóricos, vou falar lá dos 25 anos de Festa do Peão, foi um grupo de mulheres que montou, e na minha opinião, não é que foi numa festa que eu fiz parte da diretoria, mas foi um dos desfiles, para mim, mais bonitos, maiores, mais bem preparados. Base, 80% do grupo que cuidava da parte de desfile, da montagem dos carros, eram mulheres. Então, como o professor acabou de dizer, estatutariamente é machista, mas na realidade as mulheres auxiliam muito ao lado dos homens, né? Mas ainda não abriu, ainda não teve nenhuma mulher que entrou para o Clube dos Independentes ainda. Até agora não apareceu nenhuma presidenta ainda. Não apareceu... Nenhuma presidenta e nenhuma independenta também. Nenhuma Dilma Rousseff ainda. Muito bem. Eu gostaria, Nivaldo, que você colocasse um pouco essa vivência que vocês tiveram da festa no parque, aqui no recinto Paulo de Lima Correia, e essa transferência agora lá para o Parque do Peão. Como é que foi? Você achou que foi na hora exata, isso foi muito bom, foi aceito por todos os independentes, teve a colaboração de todo mundo? Como é que foi isso? Graça, aí vem a história do parque. E nós 3 aqui, eu, Daniel, Zequinha e outros, Paulo Pereira, que não está aqui, e Múcia e João Paulo, é uma turma grande que realmente fez parte dos precursores dessa história com relação ao parque. E a gente, quando fala da festa antiga, geralmente põe o coração acima da razão. Então a gente acaba falando da gente, aquela coisa, né? Esquece, modéstia à parte. E a festa antiga deixou muita saudade, porque naquela época nós vivenciamos um período maravilhoso de Barretos, da festa e de tudo mais. E nós fomos presidentes, mais ou menos, eu, o Zequinha e o Daniel, assim, de uma mesma época. O Zequinha foi em 58, eu fui em 67, depois voltei em 72, 73. Depois veio o Daniel em 80, 81 antes, porém veio o Zequinha em 77, 78, 79. Então, mais ou menos, foi no mesmo período. Foi realmente uma época maravilhosa e que deu oportunidade para que a gente, naquela época, como presidente do clube, ou diretor, desse início àquela mudança que aconteceu em 85, na época do Mussa Calil Neto. A história começou com a ideia da construção de um novo parque em 73, na minha presidência, e porque realmente o recinto Paulo de Lima Correia não comportava de maneira nenhuma a festa que crescia desde o primeiro dia que ela apareceu, ela começou a crescer e até hoje não parou.
Graças a Então Deus, surgiu é uma a ideia. festa que vem num crescimento Ela nunca muito parou grande, e todo ano sempre com sucesso maior que o anterior. E em 67 foi essa ideia e depois veio a participação do Daniel com a aquisição do terreno, veio a participação do Zequinha, veio a participação do Mussa na mudança, do João Paulo na construção do estádio e assim foi. Foi um passo, como você perguntou, foi uma coisa que aconteceu na hora exata, porque a festa não aguentaria mais naquele espaço, no recinto Paulo de Lima Corrêa, não aguentaria mais nem 2, 3, nem 5 anos, porque extrapolou tudo. E pelo que você está falando, foi uma coisa, um pensamento coerente, porque o professor Daniel adquiriu o terreno, já tinha um pensamento para frente, professor. Graça, na verdade, o clube, cada pessoa que foi presidente, ou cada diretoria que ocupou uma época, cada um botou um tijolinho em cima disso. Eu não gosto muito quando alguém diz que o Daniel comprou o Parque do Peão. O Daniel não comprou nada, ele era um presidente da festa, que tinha um grupo de pessoas que trabalharam feito um leão em 80, 81. 80 foi o Jubileu de Prata, 81 veio um presidente da República. O resultado, o dinheiro que nós tivemos em 81, nós adquirimos, pagamos a maior parte daquilo que nós já tínhamos negociado com o Paulo Pereira, a família Pereira, o Paulo Zé Joaquim. Ficamos devendo uma parte disso aí. O Paulo, a família Pereira, fez a doação de uma outra parte, coisa que ninguém fez até hoje para o clube, aquele desprendimento. Lógico, tem outras coisas particulares deles lá, dos negócios que ele teve da fazenda, mas não interessa, que eles deram. O que aconteceu? O Nivaldo teve uma ideia lá em 67. Depois eu fui presidente depois dele em 69 e 70. E depois falou-se de novo num outro local. Depois eu voltei no clube lá em 80, 81. Quando chegou em 82, nós chegamos disso. Tem um período que o clube tinha na cabeça isso aí. Então, na verdade, quando a gente coloca... Eu não gosto muito dessa história, o Daniel comprou. O Daniel não comprou nada, o dinheiro não é dele. Eu gostaria de ter uma parte dessa ponta. Pois não. Olha, então, vamos aproveitar esse pedido de a parte do seu Zequinha e vamos chamar o intervalo de 1 minutinho. Daqui a pouquinho nós voltamos.